vamos a encomendar este tiempo al Señor, que el Señor sea bendiciendo al que habla y a todos aquellos que nos escuchan. Entonces, Padre, queremos darte gracias por este momento. Lo queremos colocar en tus manos, pidiendo tu auxilio, tu socorro y tu bendición, Señor. Que tu palabra pueda ser difundida ampliamente, que tu nombre sea glorificado y que muchos de los que están escuchando puedan ser edificados y sus vidas impactadas, Padre. Te pedimos en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Agradeço imensamente pelo convite. Agradezco inmensamente por la invitación. É um privilégio estar com vocês e eu fico feliz pelo belo trabalho que vocês estão realizando. Y yo quedo feliz por el bello trabajo que ustedes están realizando. Bom, nós temos um tempo curto, então vamos direto ao assunto. Nosotros tenemos un tiempo corto, entonces vamos a ir directamente al asunto. Eu tenho sido convidado para falar sobre família e o serviço ou o papel da mulher. He sido invitado para hablar sobre el servicio, el papel de la mujer. Terminamos recentemente uma série no Brasil, a importância das mulheres na obra de Deus. Hace poco terminamos una serie en Brasil hablando sobre la importancia de la mujer en el papel de la obra de Dios. E viajando por Colômbia, eu não imaginava que essa série de mensagens tenha atingido tantos lugares. Y viajando por Colombia no imaginaba que esta serie de mensajes fueran a impactar tanto a tantos lugares. Graças a Deus, como foi feita uma tradução ao espanhol simultânea. Gracias a Dios, como hubo una traducción simultánea al español. Essa mensagem tem chegado em vários países de fala espanhola. Entonces este mensaje ha llegado a varios países de habla hispana. Nós somos agradecidos porque muitas mulheres têm sido despertadas para sua função. Y somos agradecidos al Señor porque Dios está despertando a las mujeres para cumplir su papel. Eu estava pensando o que falar nesse convite que recebi. Y yo estaba pensando qué hablar en esta invitación. Mas justamente como ainda estamos no contexto de pandemia, Mas justamente como aún estamos en un tiempo de pandemia e é algo que acontece de forma global, y es algo que sucede de forma global, eu vou procurar desenvolver uma mensagem que fale um pouco sobre essa crise mundial. yo voy a intentar hablar un mensaje que nos hable un poco de cómo desenvolvernos en medio de una crisis mundial Em relação à família. en relación a la familia. Falar sobre o papel da mulher na sociedade e na família é um desafio muito grande. Hablar del papel de la mujer en la sociedad es un asunto muy importante. Então, se a gente puder pelo menos considerar a raiz dos problemas e a raiz da solução, eu acho que vai ser de ajuda. Y si nosotros llegáramos a entender un poco la raíz de los problemas y la raíz de la solución, va a ser de mucha ayuda. Existiu mestre no século XX muito reconhecido na Europa. Existió un gran maestro muy reconocido en Europa. Seu nome era Martin Lloyd Jones. Su nombre era Martin Lloyd Jones. Serviu na Grã-Bretanha. Él sirvió en Gran Bretaña. Ele tem livro que o título é muito forte, muito impactante. Y él tiene un libro cuyo nombre era muy impactante. Uma nação sob a ira de Deus. El libro se llamaba Una nación bajo la ira de Dios. O ministério dele atingiu o mundo inteiro. El ministerio de él impactó el mundo entero. E ele fala um pouco do que eu estava pensando. Y él habla un poco de aquello que yo estaba pensando. Que quando as famílias e a sociedade invertem os valores, que cuando las familias y la sociedad invierten sus valores, então abre-se brechas para que venha juízo de Deus sobre o mundo. entonces se abren puertas para que venga el juicio de Dios sobre el mundo. Nós queremos solução de muitos problemas nesses dias. Nosotros queremos la solución de muchos problemas en nuestros días. Inclusive a grande inquietação é quando passará essa crise mundial da Covid. Aún una gran inquietud que existe es cuándo va a pasar esta crisis del COVID. Todos nós queremos sair dessa crise. Todos nosotros queremos salir de esta crisis. Mas o desafio que temos de nós, maior do que isso, Mas el desafío que tenemos nosotros es mucho mayor que esto. o
que aprender com essa crise? ¿Qué podemos aprender con esta crisis? Como ser transformado no meio da dor e do sofrimento? ¿Cómo ser transformado en medio del dolor y el sufrimiento? Porque se há uma crise e não aprendemos as lições que temos que aprender, Porque si hay una crisis y no aprendemos las enseñanzas que tenemos que aprender, provavelmente teremos outras crises. probablemente van a venir más crisis. Então é muito interessante esse tipo de consideração. Entonces es muy interesante este tipo de consideración. Podermos ter uma análise, uma avaliação da crise mundial Podemos tener un análisis y una validación de la crisis à mundial luz da palavra de Deus, a la luz de la palabra de Dios, à luz da história a la luz de la historia e as implicações disso para a família. y las implicaciones que esto tiene para la familia. Por exemplo, vamos ler um texto de Malaquias capítulo 4, versos 4 a 6. Por ejemplo, vamos a leer un texto de Malaquías 4, del verso 4 al 6. Esse é o último livro e as últimas palavras do Velho Testamento. Este es el último libro y las últimas palabras del Antiguo Testamento. De meu amigo Pablito para ler. Voy a leer. Dice: Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. E Deus está fazendo uma advertência muito grave. Dios está haciendo una advertencia muy grave. Ele iria ferir a terra com maldição Él iría a herir la tierra con gran maldición se a família deixasse de ser prioridade. si nosotros dejamos la familia y su importancia. Está dizendo que viria o ministério do profeta Elias. Está diciéndonos también que vendría el ministerio del profeta Elías Teria uma missão muito especial. y tendría una misión muy importante: Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. convertir el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esse era o desafio para que Deus não ferisse a terra com maldição. Ese era un gran desafío para que Dios no hiriera la tierra con maldición. Agora, se o coração dos pais tem que se converter aos filhos, Ahora, si el corazón de los padres tiene que convertirse al de los hijos, isso significa que o coração estava voltado para outros valores. eso significa que el corazón de los hijos estaba dirigido hacia otros valores, o el de los padres. Ou seja, eles abandonaram a prioridade do lar O sea, ellos abandonaron la importancia que tenía el hogar e aprenderam com outras nações aquilo que Deus abomina. y aprendieron con otras naciones aquellas cosas que Dios abominaba. Eles estiveram durante 70 anos presos em Babilônia Ellos duraron durante 70 años prisioneros en Babilonia. e eles aprenderam coisas que afetam a santidade e a glória de Deus. Ellos aprendieron cosas que afectaban la santidad y la gloria de Dios. Um deles é a fidelidade conjugal. Uno de ellos era la fidelidad matrimonial. O outro é a prioridade do cuidado dos pais com seus filhos. El otro era la importancia del cuidado de los padres hacia sus hijos. Aquelas nações gentílicas também abandonavam o Deus vivo para cultuar outros deuses. Aquellas naciones abandonaban al Dios verdadero para adorar ídolos. Quando eles chegaram a esse ponto de quebrar esses princípios, Y cuando ellos llegaron al punto de quebrar estos mandamientos, Deus está dizendo que viria e ia ferir a terra com maldição. Dios nos estaba diciendo que Él iba a venir y herir la tierra con gran maldición. Então é muito importante considerar que quando os valores do ser humano e da sociedade são invertidos, Entonces es muy importante saber que cuando los valores del ser humano y de la sociedad son corrompidos, surgem as pragas. surgen las Se plagas. você estudar a história mundial Si usted estudia la historia mundial e se estudar a história do povo de Deus, y si estudia la historia del pueblo de Dios, você vai ver que a desintegração da família foram as bases para desencadear as pragas. usted va a darse cuenta que la desintegración familiar fue la base sobre la cual Dios envió tanto juicio y plagas. A primeira vez que aparece a palavra praga na Bíblia foi em Gênesis 12. La primera vez que aparece la palabra plaga en la Biblia fue en Génesis 12. Lá no verso 10 e 17 diz: naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. En el verso 10 dice que en aquel tiempo una hambre terrible llegó a la tierra de Canaán. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Y Abraham fue obligado a descender a Egipto y vivir como extranjero. O Egito na Bíblia representa o mundo.
Egipto en la Biblia representa el mundo. Como Sara era muito bonita, ele temeu que possuísse a sua mulher como esposa. Como Sara era muy bonita, él temía que allí fueran a tomarla como mujer. E realmente Faraó foi tomar Sara como mulher. Y así fue, Faraón fue a tomarla como mujer. Então diz a Bíblia que Deus enviou uma praga terrível por causa disso. Y dice la Biblia que entonces Dios envió una plaga terrible por causa de Veio eso, sobre Faraó e toda a sua casa. que vino sobre Faraón y toda su casa. Por que surgiu a praga naquele tempo? ¿Por qué surgió la plaga en aquel tiempo? Porque estava havendo um princípio ali de adultério. Porque estaba habiendo allí un principio de adulterio. Porque a família estava sendo desmoralizada. Porque la familia estaba siendo desmoralizada. A segunda vez que aparece a palavra praga La segunda vez que aparece la palabra quando praga Abimeleque quis também possuir Sara, mulher de Abraão. fue cuando Abimelech también quiso allegarse a Sara como mujer. Mas como Deus viu que o coração de Abimeleque era inocente, Mas como Dios vio que Abimelech no tenía malas intenciones, então Deus deu um sonho para ele avisando que viria uma praga terrível sobre ele. entonces Dios le avisó a través de un sueño que vendría una gran plaga sobre él. Muito interessante que as duas vezes que fala da palavra praga lá no princípio, Muy interesante que las dos primeras veces que se habla de plaga allá en el principio tem a ver com a preservação de Deus com a família. tiene que ver con la preservación de Dios y la familia. Se você seguir as várias ondas de pragas à luz da Bíblia, Si usted sigue los varios momentos donde hubo plagas ahí en la Biblia, foram uma disciplina de Deus pela desobediência do seu povo. fueron generalmente por disciplina de Dios por causa de la desobediencia de su pueblo. Agora Deus está dizendo que mandaria o profeta Elias. Ahora Dios está diciendo que mandaría al profeta Elías. É o último texto do Antigo Testamento. Es el último pasaje del Antiguo Deus Testamento. está tão preocupado com a família Dios está tan preocupado con la que familia ele disse que assim, ele não queria enviar uma maldição, que él dice que él no quería enviar maldiciones, mas enviaria se o coração dos pais não voltasse para os seus filhos pero la enviaría si el corazón de los padres no volviera a sus hijos e o dos filhos para os seus pais. y el de los hijos hacia sus padres. Depois que Malaquias falou isso, ocorreram 400 anos de silêncio de Deus. Después de que Malaquías hablara de eso, sucedieron 400 años de silencio de Dios. Coisas terríveis aconteceram no mundo, Cosas terribles sucedieron en el mundo até que veio o ministério de Jesus. hasta que vino el ministerio de Jesús. Mas antes de Jesus assumir o seu ministério, Deus enviou um homem. Mas antes de Jesús a asumir su ministerio, Dios envió un hombre. Um profeta que foi o profeta João Batista. Envió al profeta Juan el Bautista. Quando João Batista antes do Batista nascer, Deus enviou uma profecia ao seu pai Zacarias. Antes de Juan nacer, Dios envió una profecía a Zacarías, su padre, Lucas capítulo 1, 16 e 17. que está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, 16 y Diz, 17. ele fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Y dice que Dios haría volver el corazón de su pueblo a él. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Este hombre vendría a ser un hombre con el espíritu y el poder de Elías Preparará o coração do povo para a vinda do Senhor. y va a preparar el pueblo para la manifestación del Señor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitar a sabedoria do justo. Y va a llevar el corazón de los padres a volverse al de los hijos y volver a los necios a la sabiduría. Então esse texto está dizendo que o profeta Elias que Deus enviaria era João Batista. Entonces ese pasaje nos está diciendo que el profeta que Dios enviaría sería Juan el Bautista. Agora, lá em Mateus 17, Ahora ya en Mateo 17, versos 11 e 13, en el verso 11 al 13, Jesus diz, de fato Elias vem e restaurará tudo. y Jesús dijo, de hecho Elías vino y va a restaurar todo. Porque em Malaquias ele diz que faria a vinda de Elias vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque Malaquías decía que antes de la gran venida del Señor vendría este mensajero. Ou seja, então vê Elias na primeira vinda do Senhor, O sea que Elías vino en la primera venida del Señor, que foi João Batista, que fue en Juan el Bautista, mas o grande e terrível dia do Senhor em plenitude ainda não aconteceu. mas el gran día de juicio del Señor aún no ha sucedido E plenamente. isso vai acontecer agora no final dos tempos, Eso va a suceder ahora en los últimos tiempos, especialmente com a segunda vinda de Jesus. especialmente con el retorno del Señor Jesús. Então, Jesus e a profecia está dizendo que antes do Senhor voltar, Entonces Jesús está diciendo y la profecía que antes de que Él
Él vuelva, é necessário um foco voltado para a restauração da família. es necesario enfocarnos al asunto de la restauración familiar. Ele não está prometendo que viria um homem, um grande profeta, Él no estaba prometiendo que vendría un gran hombre, un gran profeta, nem uma reencarnação de Elias. ni la reencarnación de Elías. Mas ele está dizendo que pessoas seriam despertadas com esse coração, Más está diciéndonos que personas serían despertadas con ese com corazón, essa visão do céu. con esta visión del E cielo. essas pessoas teriam uma graça especial. Y esas personas tendrían una gracia especial. E essa graça voltaria para a origem dos problemas. Y esa gracia volvería para el origen de los problemas. E a origem é a desintegração da família. Y el origen es la desintegración São familiar. esses tempos que nós estamos vivendo. Y son estos tiempos que estamos viviendo. Ou seja, a nação é o resultado da família. O sea, la nación es el resultado de la familia. Quando a família vai mal, então toda a nação vai mal. Y cuando la familia está mal, entonces toda la nación está mal. Se a gente não entender essas coisas, Si las personas no entienden estas nós cosas, vamos procurar solução em muitas áreas e não vamos achar. entonces nosotros vamos a buscar la solución en muchas áreas, pero no la vamos a encontrar. Poderíamos falar um pouco do papel da mulher na sociedade, Podemos hablar un poco del papel de la mujer en la sociedad, mas a sociedade está em profunda degradação e caos. mas la sociedad que vivimos está en una profunda crisis de inmoralidad y caos. E se você tentar tomar forma da sociedade, Y si usted quiere adaptarse a la sociedad, você corre um risco muito grande. usted va a correr un riesgo muy grande. Você pode ser muito útil na sociedade, Usted puede ser muy útil en la sociedad, mas sem perder esses princípios que Deus estabeleceu na família. mas nunca podemos perder los principios que Dios estableció en su palabra para la familia. Eu me lembro muito bem quando eu vivia na capital, São Paulo. Yo recuerdo cuando vivía en la capital, en Sao Paulo, É uma cidade muito grande. una ciudad muy grande. E uma vez eu fui falar a palavra no lugar Y yo una vez fui a hablar la palabra en un lugar e estava ali 3 pastores com as suas esposas. y estaban allí 3 pastores con sus E esposas eu com Miriam, minha esposa. y yo con Miriam, mi esposa. Como a gente estava sozinho um momento, Como yo estaba solo en un momento então eles falaram: já você podia falar um pouco o que Deus tem te ensinado? y ellos me dijeron que si podía hablar un poco de lo que Dios me estaba enseñando. Parece que a expectativa é como ser muito bem sucedido. Y parece que la expectativa era cómo ser muy bien bendecido, Como ser bem sucedido na sociedade e no ministério. cómo tener éxito en la sociedad y en el ministerio. E eu disse que a direção que eu estava recebendo naquele tempo Yo les dije que la dirección que el Señor me estaba dando en ese momento era voltar para minha casa. era volver a mi familia. Os 3 ficaram olhando, meio que resposta estranha. Los 3 me quedaron mirando como qué respuesta extraña. Todo mundo está querendo ir para algum lugar e receber estátua e glória e honras. Todo el mundo está queriendo ir a algún lugar y tener un nombre, éxito y honra. Mas quando eu comecei a falar um pouco sobre o que a Bíblia diz, Más cuando comencé a hablar un poco acerca de lo que la Biblia dice, eu descobri que aqueles 3 pastores tinham filhos desviados. entonces me di cuenta que aquellos 3 pastores tenían sus hijos E apartados haviam profundas crises na família. y tenían profundas crisis familiares. Agora me espantou porque eles deveriam representar o equilíbrio para a sociedade. Ahora eso me asustó porque ellos deberían representar el equilibrio que debe tener la sociedad. Mas se os pastores estavam assim, o que dizer de toda a sociedade? Pero si los pastores estaban así, ¿qué decir de toda la sociedad? Ou seja, é possível você ser um grande empresário, um péssimo marido e um péssimo pai. O sea, es posible, por ejemplo, ser un gran empresario y usted ser un muy mal esposo y muy mal padre. Se a gente não entender que a glória do marido é a sua esposa Si nosotros no entendemos que la gloria del marido es su esposa e a glória da mulher é os seus filhos em harmonia com seu marido em casa, y la gloria de la mujer son sus hijos en armonía con su esposo en la casa, se não entendermos que precisamos construir uma carreira por toda a eternidade, si no entendemos que necesitamos construir una carrera que está ligada a la eternidad, nós vamos buscar coisas nessa terra que são superficiais. vamos a estar buscando cosas aquí en la tierra que son superficiales. Quanto mais conquistarmos coisas nessa terra, Y en cuanto más buscamos y encontramos cosas aquí en la tierra, poderemos ter um grande abismo em nossa família. podemos tener un gran abismo en nuestra E familia. que dor será terrível Y qué dolor terrible será ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família. ganar el mundo entero y perder nuestras Nesse familias. período nos mudamos para o interior En este periodo yo me mudé para el interior e o foco era cuidar melhor da família. y la intención era cuidar mejor de mi Uma familia. cidadela com 50 ou 60 mil habitantes na época.
una ciudad con 50 o 60 mil habitantes. Nós percebemos que a sociedade e o cristianismo seguiu uma corrente de ideologia contra a família. Nosotros nos damos cuenta que la sociedad y aún el cristianismo ha seguido corrientes o filosofías que van en contra de la familia. Então, quando a gente olha a sociedade em profundo caos hoje, Entonces, cuando miramos la sociedad en un caos profundo, como ajudar? pensamos cómo ayudar. E como nós mesmos podemos sobreviver diante desse colapso que existe. Y aún pensamos cómo nosotros mismos podemos sobrevivir ante semejante colapso que existe. Talvez uma história curta que eu vou dar agora vai ilustrar o que eu estou querendo dizer. Tal vez una historia corta va a ilustrar un poco lo que queremos decir. É uma história que eu já contei várias vezes, mas ela sempre me parece a melhor. Es una historia que yo conté varias veces, pero que siempre me parece la mejor. Fizeram um zoológico o mais perfeito do mundo lá na Europa. Hicieron un zoológico lo más perfecto del mundo en Europa. Então, trouxeron vários elefantes filhotes da África para a Europa. Y trajeron varias crías de elefantes para Europa. De África para Europa. Eles eram tão bonitos e tão mansos. Ellos eran tan bonitos y tan mansos. E havia a expectativa de que seria uma grande atração. Y habría la expectativa de que eso sería una gran atracción. Imagina as famílias visitando o zoológico e as crianças até fazendo carinho nos filhotes de elefantes. Imagínense las familias visitando el zoológico y los niños haciendo hasta caricaturas de los elefantes. Porque todo mundo na Europa só conhece o elefante por vídeo, por fotografia. Nunca pessoal, nunca fisicamente. Porque las personas en Europa no conocían personalmente los elefantes. Bom, eles levaram os elefantes para lá e estava tudo muito bem. Y ellos llevaron los elefantes para allá y estaba todo muy bien. Até que eles se tornaram rebeldes e começaram a quebrar tudo. Hasta que ellos se volvieron rebeldes y comenzaron a quebrar todo. As pessoas se afastaram, ninguém queria chegar perto. Y las personas se apartaron, ninguno quería estar cerca. Aqueles bebezão lindos se tornaram monstros. Aquellos bebés lindos se volvieron E monstruos. agora os donos desse empreendimento ficaram aterrorizados. Y ahora los dueños del zoológico quedaron aterrorizados. O que vamos fazer? ¿Qué podemos hacer? Chamaram todos os especialistas. Y llamaron a muchos O especialistas. clima estava correto, El clima estaba a bien, alimentação, la alimentación, tudo estava perfeito. todo estaba perfecto. Mas ainda assim eles não achavam a solução. Mas ellos aún así no encontraban la Então solución. descobriram um homem que entendia de elefante. Entonces descubrieron una persona que era muy sabio en cuestiones de E elefantes. ele observou tudo Y él miró todo e falou: olha, está tudo perfeito. y miró y dijo, bueno, está todo perfecto. Vocês só cometeram um erro que nunca jamais poderiam ter cometido. Ustedes solo cometieron un error que nunca nadie puede cometer en este Vocês asunto. separaram os filhotes dos seus pais. Ustedes separaron las crías de sus O padres. que mantém a estabilidade dos filhotes Lo que mantiene la estabilidad de las crías é a estabilidade dos seus pais. es la estabilidad de sus padres. Quando eles olham seus pais unidos e equilibrados, Cuando ellos miran a sus padres unidos y equilibrados, então eles se tornam unidos e equilibrados. entonces ellos se vuelven unidos y Mas equilibrados. quando separa os filhotes dos seus pais, Más cuando usted separa a las crías de sus então padres, desperta aquela natureza mais selvagem que eles têm. entonces se despierta aquella naturaleza más salvaje que ellos tienen. É isso que hoje nós estamos vivendo na sociedade. Y es esto que nosotros estamos viviendo en la sociedad. O Senhor estava dizendo em Malaquias que os pais perderam seus filhos de alvo, seu coração estava longe deles. El Señor está diciendo a los padres ahí en Malaquías que ellos perdieron el objetivo de sus hijos y su corazón estaba lejos de Seu ellos. coração estava voltado para o sucesso, para o dinheiro, para tantas coisas. Su corazón está dirigido al éxito, a la realización y muchas otras Então cosas. nós temos aí uma crise também na sociedade com os filhos. Entonces ahí nosotros tenemos una crisis ahí en la sociedad con sus hijos. Foi feita uma pesquisa recentemente na Inglaterra En Inglaterra hace poco se hizo una investigación e ficou provado que as crianças que comem pelo menos uma refeição na mesa com seus pais durante o dia y fue comprobado que por lo menos los hijos que comen por lo menos una comida con sus padres en el día são as mais equilibradas psicologicamente. son las que más equilibrio tienen psicológicamente. E aqueles filhos que mais recebem dádivas dos seus pais, presente dos seus pais. Y aquellos hijos que reciben más regalos de sus padres, Mas os pais dão tudo, mas eles não dão a si mesmos. más donde los padres dan de todo pero no se dan a sí mismos, São os filhos mais inseguros e vulneráveis. son los hijos más inseguros y vulnerables. Uma outra pesquisa revelou que os filhos mais inseguros e tendentes ao suicídio Otra investigación dice que los hijos más inseguros y con
que son propensos al suicidio são aqueles filhos inseguros que cresceram sem a harmonia dos seus pais. son aquellos hijos inseguros que crecieron sin la armonía de sus padres. Então não adianta subornar os filhos dando bens materiais. Entonces de nada sirve sobornar a los hijos dándoles bienes O que materiales. eles mais precisam são do amor e o cuidado dos pais. Lo que más necesitan es el amor y el cuidado de sus Agora, padres. qual é a situação da nossa sociedade? Ahora, ¿cuál es la situación de nuestra sociedad? Estamos num desenfriamento tão grande Estamos en un desenfreno tan grande que os valores da sociedade são totalmente valores contrários à família. que los valores de nuestra sociedad son totalmente contrarios a la familia. Os pais e as mães são empurrados para fora Los padres y las madres son empujados para para afuera. conquistar coisas que, se eles conquistam, a família sofre o dano. Eh, Eles são desafiados a adquirir posições e coisas na sociedade que eles perdem o mais importante, que é a família. Ellos son desafiados a tener éxito y grandes posiciones en esta sociedad, pero sin darse cuenta pierden lo más importante, Por que es la exemplo, familia. no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram mais encorajadas a ir para o mercado de trabalho, las mujeres fueron animadas a ir al campo de trabajo, porque os homens estavam envolvidos com a guerra. porque los hombres estaban envueltos con la Aquela guerra. circunstância foi justa. Aquella circunstancia fue justa. Depois irrompeu o movimento feminista, Después vino la salida del movimiento feminista, especialmente nos anos 50, 60 e 70. surgimiento del movimiento feminista en los años 50 o 60. Agora já não é mais uma necessidade da mulher trabalhar para ajudar a família, Ya no existía tanto la necesidad de la mujer trabajar para sostener la familia, mas existia uma competição por independência. mas surgió una competencia para la mujer ser independiente. De fato, homens e mulheres são iguais em relação a valores, De hecho, la mujer y el hombre son iguales en su valor delante de mas Dios, eles são diferentes em relação às funções. mas ellos son diferentes en relación a sus funciones. Agora, quando uma sociedade com uma ideologia contra Deus Ahora, cuando una sociedad con una ideología contra Dios propõe uma competição entre sexos propone que los sexos deban estar compitiendo e a mulher quer inverter os valores, ela quer ser o homem da casa, y la mujer quiere invertir los valores y quiere ser el hombre de la casa, e o homem reduz sua masculinidade para também tentar sobreviver. entonces el hombre reduce su masculinidad para poder sobrevivir. Então isso aí vai gerar um caos. Y esto va a terminar generando E un é caos. isso que nós temos hoje. Y es esto que tenemos hoy. Deus criou o homem e a mulher para Deus- viver em unidade. Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en unidad, E isso foi tão perfeito, y esto fue tan perfecto, e ele deu funções ou papéis diferentes para eles. y él dio funciones y papeles diferentes para Não é ellos. bom que o homem viva só, eu vou fazer uma ajudadora idônea para ele. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Então a mulher precisa ser ajudadora, é a sua missão. Y entonces la mujer necesita ser ayudadora, esa es su misión. E idônea fala do seu caráter, do seu perfil. Y idónea habla de su carácter y del perfil que ella O debe homem tener. deveria cumprir sua missão com Deus e ser o provedor da casa. El hombre debería cumplir su misión con Dios y ser proveedor de la A casa. mulher deveria manter a harmonia da casa e cuidar dos seus filhos. Y la mujer debería mantener la armonía de la casa y cuidar de sus hijos. Nós não temos nenhuma orientação rigorosa que a mulher não possa trabalhar fora. Nosotros no tenemos ningún mandamiento riguroso que la mujer no pueda trabajar afuera, Nós temos um mandamento rigoroso que ela precisa educar os seus filhos e cuidar do seu lar. más tenemos un mandamiento muy firme de que ella debe cuidar a sus hijos y edificar su hogar. Então, se ela consegue priorizar essa sua missão, Entonces, si ella consigue darle prioridad a esta misión, ela pode ser alguém de valor na sociedade em relação ao mercado de trabalho. y ella podría llegar a ser de valor para esta sociedad en áreas de trabajo. Isso vai ajudar, inclusive, a sua família. Y esto va a ayudar inclusive a su familia. Mas quando se inverte os valores, Mas cuando se cambian los que valores, você tem que competir na sociedade que usted tiene que competir en la sociedad, e acha que você é inferior se você apenas cuida do seu filho e da sua casa, y usted piensa que es inferior solo porque cuida de sus hijos y de su casa, então você vai gerar uma tragédia na sua família. entonces te va a traer una tragedia a su familia. Parece que tem duas coisas essenciais para uma mulher ser bem-sucedida. Parece que existen dos cosas esenciales para que una mujer tenga Isso éxito. faz parte da sua constituição: Eso hace parte de su constitución. relacionamento e serviço.
relacionamiento y servicio. Uma mulher totalmente relacionada. Las mujeres son totalmente de relaciones. Ela tem um coração grande e cheio de compaixão. Ella tiene un corazón grande y lleno de compasión. Ela deve manter a harmonia na casa. Ella debe mantener la armonía en la casa. Então ela serve e acha o equilíbrio entre relacionamento e trabalho. Entonces ella sirve y haya un equilibrio entre relaciones y trabajo. É muito bom quando a mulher tem até uma ocupação onde ela se sinta útil. Es muy bueno cuando ella tiene una ocupación donde ella se siente útil. Mas isso agrega valores para a família. Más esto Agrega, constrói agrega valores para la familia. Agora, quando ela rompe com a harmonia da casa, Ahora, cuando ella rompe con la armonía de la casa se ela rompe com o princípio da unidade do casamento, y cuando ella rompe con el principio del matrimonio, e se isso aí gera dano na educação dos seus filhos, y esto genera daño en la educación de sus então hijos, haverá uma tragédia dentro do seu lar. entonces habrá una tragedia dentro de su hogar. Estamos voltando ao tempo de Malaquias. Entonces volvemos a los días de Malaquías. E parece que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Y parece ser que esos son los días que estamos viviendo. Nunca encontramos uma sociedade tão insegura como o nosso tempo. Nunca encontramos una sociedad tan insegura como en nuestros días. Às vezes encontramos homens com 30 até 40 anos. A veces encontramos hombres con 30 hasta con 40 Eles años. moram dentro de casa dos seus pais. Ellos viven todavía con sus A padres. mãe, para compensar a sua ausência, tratam eles como se fossem bebês. La mamá, para compensar su ausencia, los trata como si fueran bebés E porque protegem eles do sofrimento, y los sobreprotegen de los eles sufrimientos, perderam a sua identidade masculina. y ellos pierden su identidad Agora eles masculina. não sabem tomar decisão. Ahora ellos no saben tomar Eles decisiones. não sabem ser homens de valor. Ellos no tienen ni saben cómo ser hombres Então, nós estamos valientes. vivendo uma crise na sociedade. Entonces estamos viviendo crisis en la Nós sociedad realmente precisamos analisar. y nosotros realmente necesitamos Se analizar. quisermos ajudar a sociedade, Si queremos ayudar a la sociedad, temos que identificar a origem dos problemas. tenemos que identificar el origen de los problemas. E a origem dos problemas está no lar, na família. Y los orígenes de los problemas están en la familia. Nós podemos falar algo sobre presidente, sobre a política, Pudiéramos hablar algo sobre el presidente, la política, mas lembre-se do nosso texto do início. mas recuerde el pasaje del comienzo. Deus enviaria um juízo dos céus sobre a terra Dios enviaría un juicio de los cielos sobre la tierra quando houvesse desintegração da família. cuando la familia se estuviera desintegrando. Parece que hoje a sociedade ainda não aprendeu isso. Parece que nuestra sociedad no está aprendiendo sobre esto. Quantas ideologias e inversões estão afrontando Deus? Cuántas ideologías y cosas que hemos cambiado que están ofendiendo a Dios. Uma vez terroristas invadiram uma escola nos Estados Unidos, Una vez unos terroristas invadieron una escuela en Estados Unidos metralharam várias crianças. y asesinaron varios niños. Foi terrível. Fue terrible. Então perguntaram para a filha do Billy Graham. Entonces le preguntaron a la hija de Billy Graham. Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século XX. Billy Graham, que fue considerado el mayor evangelista del siglo XX, Pregava às vezes para 100.000 pessoas. predicaba a veces para 100,000 personas. Onde estava Deus nessa hora? ¿Dónde estaba Dios en ese Como momento? se Deus fosse o culpado. Como si Dios fuera el culpable. Então ela respondeu: primeiro você expulsar a Bíblia da escola. Y ella le respondió: primero ustedes sacaron las Biblias y las prohibieron de Depois las proibiram a escuelas. oração e uma palavra na escola. Después prohibieron las oraciones y la enseñanza de la palabra. Depois introduziram uma ideologia esquerdista dentro da escola. Y después introdujeron ideologías izquierdas, Então de izquierda vocês en la escuela. expulsaram Deus da escola. Entonces ustedes expulsaron a Dios de la E escuela. agora vocês estão perguntando aonde estava Deus? Y ahora ustedes preguntan: ¿dónde estaba Dios? É isso que nós estamos vivendo na sociedade. Es esto que nosotros estamos viviendo en la sociedad. Então, se quisermos uma resposta para o nosso tempo, Entonces, si queremos una respuesta para nuestros nós días, precisamos voltar o nosso coração para Deus. necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Voltar a ouvir o que diz a palavra de Deus. Volver a ver lo que dice la palabra de Dios. E aí nós precisamos fazer uma releitura e readequar a nossa vida. Y ahí necesitamos hacer una relectura y adecuar nuestras vidas. Praticamente todo mundo crê que Deus é o Criador do universo. Prácticamente todo el mundo cree que Dios es el creador del universo, Mas Ele também quer ser o Deus do nosso lar. mas Él también quiere ser el Dios de nuestra casa. Qualquer trabalho, qualquer carreira que vai contra a família Cualquier trabajo o carrera que va en contra de la familia está afadado ao fracasso. está destinada al fracaso. Então, se você me perguntar o que seria uma mulher hoje de grandeza na sociedade, Entonces, si usted me preguntan cuál sería una mujer realmente grande y exitosa en la sociedad, eu diria para você que é uma mulher que vive segundo os valores que Deus estabeleceu. entonces yo diría que es una mujer que vive según los mandamientos y los valores que Dios E estableció. ela alcançará tanta ternura, tanta graça no seu lar,
y ella va a alcanzar tanta gracia y bendición en su hogar. Ela vai entender que os filhos e o esposo são o seu maior tesouro e a sua maior missão nessa terra. Ella va a entender que sus hijos y su esposo son un gran y su mayor tesoro en esta tierra. Que ela poderá ser como uma videira frutífera. Que ella va a poder ser como una vid fructífera. Que vai até atingir a sociedade com serviços. Que va hasta llegar a bendecir la sociedad con muchos de sus servicios. Você pode trabalhar na sociedade. Usted puede trabajar en la sociedad. Mas isso tem que ser uma extensão da glória da sua casa. Mas eso tiene que ser una extensión de la gloria de su casa. Então isso é uma bênção muito grande. Y eso es una bendición muy grande. Agora, se for o contrário, ahora si es al contrario, quanto mais você crescer na sua carreira profissional, cuanto más usted crezca en su carrera profesional, haverá um abismo na sua casa. Habrá un abismo en su casa. E dinheiro nenhum pagará isso. Y ningún tipo de dinero o cantidad va a pagarle sobre Temos esto. minutinho, vamos ler o Salmo 128, apenas o verso 3. Apenas tenemos unos minutos, entonces vamos a leer el Salmo 128, verso 3. Ah, você me sinalizou que temos um tempinho. Bom, então vamos ler o Salmo 128. Bueno, entonces vamos a leer el Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. Se você quer ser feliz, aqui está o segredo. Si usted quiere ser feliz, aquí está el secreto. Você comerá do fruto do seu trabalho. Usted va a comer del fruto de su trabajo. Lembra-se que o homem é o provedor do lar. Recuerde que el hombre es el proveedor del hogar. Você será feliz e tudo irá bem com você. Usted será feliz y todo irá bien en su vida. Agora vamos ao verso 3. Ahora vamos al verso A sua 3. esposa no interior da sua casa Su esposa en el interior de su casa será como a videira frutífera. será como una vid que lleva frutos. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Así es que será bendecido el hombre que teme a Você Jehová. está vendo o sentido de bênção? ¿Usted está viendo el sentido de bendición? Aqui tem uma família abençoada. Aquí tiene una familia bendecida. Agora está dizendo que uma das bênçãos que esse homem vai ter Ahora está diciéndonos que una de las bendiciones que este hombre tiene é que a sua esposa está no interior da sua casa. es que su esposa está dentro de su casa. Ela está enchendo a casa inteira, Ella está llenando toda su casa porque ela construiu o essencial na sua família. porque ella construyó lo esencial de su Ou familia. seja, como o coração da família. Es como el corazón de la familia. Ela é a rainha do lar. Ella es la reina del A hogar. mulher sábia edifica a sua casa La mujer sabia edifica su e a casa tola destrói com a sua mão. y la necia la destruye con sus manos. Ela ajuda o homem a ser mais homem Ella ayuda al hombre a ser más e hombre prepara os seus filhos para a vida real. y prepara a sus hijos para la vida real. Agora ela será como uma videira frutífera. Ahora ella va a ser como una vid fructífera. A videira na Bíblia tem um significado tão grande. La vid en la Biblia tiene un significado tan grande. Ela produz uva, que produz o vinho, Ella produce uvas que producen vino e o vinho representa a vida e alegria. y el vino representa la vida y la alegría. Ou seja, uma mulher aprovada por Deus O sea, una mujer aprobada por é Dios uma mulher que tem o louvor de Deus e do seu marido e dos seus filhos. es una mujer que tiene alabanza de Dios, de su marido y de sus hijos. Todos os seus vizinhos estão olhando para ela. Todos los vecinos la miran a ella. Há alegria e júbilo naquela casa. Hay alegría y júbilo en aquella casa. O salmo anterior diz que os seus filhos serão como flecha na mão do arqueiro. El salmo anterior nos dice que los hijos serán como flechas en manos del valiente. Ela com o marido vão preparar os seus filhos Ella y su marido van a preparar a sus hijos para enviá-los para a sua missão. para enviarlos en su misión. Eles poderão ir muito mais longe do que eles. Ellos van a poder ir mucho más rápido que ellos. Agora, quando uma mulher e o marido estão ausentes da sua casa Ahora, cuando la mujer y el marido están ausentes de su casa e os seus filhos estão sendo educados por outras pessoas que não têm esses princípios, y sus hijos están siendo educados por personas que no tienen estos então seus principios, filhos começam a se desviar mesmo dentro de casa. entonces sus hijos van a comenzar a desviarse aún dentro de su casa. Você imagina, você entrega um celular ou uma televisão na mão de uma criança. Imagínese usted entrega un celular en las manos de un hijo en su casa. A melhor fase que ele tem para a educação é quando é pequenininho. Y el mejor momento para educarlo a él es cuando él es pequeño. E você está terceirizando isso?
y usted entrega eso a terceros, no futuro você derramará lágrimas. y en el futuro usted va a derramar lágrimas. Nada poderá consolar você. Nada podrá consolar Quando você vê seus filhos andando em tragédia. cuando usted ve a sus hijos andando en una tragedia. Alguns se corrompem com as drogas. Unos se corrompen con la E há droga tantas outras coisas que poderiam y acontecer. tantas otras cosas que pueden suceder, Porque abandonamos esses princípios de Deus. porque abandonamos los principios de Dios. Então, quando nós analisamos a situação da nossa sociedade, Entonces, cuando analizamos la situación de nuestra sociedad, o que de fato significa o papel da mulher na sociedade? entonces, de hecho, ¿qué significa el papel de la mujer en la E o sociedad papel da mulher na sua família? y el papel de la mujer en la familia? Você não pode ouvir a voz da sociedade hoje. Usted no puede escuchar las voces de la sociedad hoy, Porque se você seguir a multidão, porque si usted sigue a las multitudes, vai acontecer que você está indo para o abismo. usted va a darse cuenta que está caminando hacia el abismo, Porque a multidão segue um marketing coletivo porque la multitud que sigue el marketing colectivo, que é de uma ideologia contra Deus. que viene de una manera de pensar contra Dios, Talvez você vai ser ridicularizada tal vez usted va a ser ridiculizada se as pessoas falarem, nossa, você é só uma mulher do lar? si las personas le dicen, no, usted solo es una mujer de casa, Você não tem independência? usted no es Você não independiente, tem o seu dinheiro próprio? usted no tiene su propio dinero, Coitada de você. pobrecita usted. Mas nós temos encontrado milionários, pessoas ricas se suicidando. Más nosotros encontramos personas ricas, millonarios suicidándose. Temos encontrado jovens se suicidando. Tenemos visto muchos jóvenes suicidándose. Temos lidado com crianças de 8 a 11 anos que estão se cortando. Estamos viendo niños de 8 a 11 años ya hiriéndose, cortándose. Os pais agora estão tentando gastar o dinheiro para entender a necessidade dos seus filhos Y los padres están intentando gastar dinero para ver cómo suplir las necesidades de sus e não hijos. conseguem, Y no lo consiguen. porque eles não entendem que a maior necessidade dos seus filhos Porque ellos no se dan cuenta que la mayor necesidad de sus hijos foi justamente a presença e a educação que eles deveriam ter dado lá no começo. fue justamente la presencia y la educación que ellos debieron dar en un comienzo. Nada vai poder cumprir essa ausência, suprir essa ausência. Nada va a poder suplir esta ausencia. Agora Deus é misericordioso. Ahora Dios tiene Ele misericordia. está dizendo no texto que lemos: Él está diciendo en el texto que leímos se convertermos o nosso coração dos pais aos filhos que si volvemos el corazón de los padres hacia los hijos e dos filhos aos seus pais, y de los hijos hacia sus padres, Deus ia então tirar sua mão de juízo Dios iba a quitar sus manos del e juicio poderia restaurar a família e a sociedade. y podría restaurar la familia y la Ou sociedad. seja, ainda é tempo. O sea, aún hay tiempo. Os corações, infelizmente, estão voltados para outras coisas. Lastimosamente, los corazones hoy están dirigidos a otras A cosas. educação dos filhos é uma dádiva que Deus deu para as mulheres. La educación de los hijos es un regalo que Dios dio a las mujeres. Você não pode terceirizar isso. Usted no puede entregarle eso a otras Eu personas. volto a falar, você pode até ter um trabalho profissional, Yo vuelvo a decirles, ustedes pueden tener hasta un trabajo profesional, desde que isso seja a extensão da harmonia da sua casa. desde que esto sea la extensión de la armonía de su casa. Você deve buscar o equilíbrio Usted debe buscar el equilibrio para você ser uma excelente mulher e mãe na sua casa para ser una excelente mujer y madre en su e casa fazer coisas que sejam úteis na sociedade y hacer cosas que sean útiles e en la sociedad agregue valores para sua família. y agregue valores a su familia. Agora não venda a sua missão como mãe e como esposa. Ahora no venda ni dé su misión como madre y como esposa. Porque eu tenho visto algumas mulheres trabalhando fora. Porque yo he visto muchas mujeres trabajando afuera E se ela fizer a conta, y si ellas hacen cuentas, ela está pagando para trabalhar. ella está pagando para É um trabajar. absurdo isso. Es muy absurdo Então ela esto, coloca uma empregada na sua casa, porque ella tiene que pagarle una empleada en su às casa, vezes uma empregada mais nova do que ela. a veces una empleada más joven que E ella, ela não percebe que está induzindo seu marido ao adultério. y ella no se da cuenta que está exponiendo a su marido al adulterio. Às vezes seus filhos estão suscetíveis, inclusive, à pedofilia. A veces sus hijos, sin darse cuenta, ella está permitiendo que entre la pedofilia. Muitos pais ignoram que cerca de 70% de abuso sexual de criança Muchos padres no saben que cerca del 70% de los niños abusados acontece pelos parentes e pelos amigos dos pais. sucede de personas que son parientes o familia. Então, em nome de um salário, às vezes, pequeno, Entonces, a veces, por un salario muy pequeño, a gente sacrifica os nossos filhos.
Las personas sacrifican a sus hijos, sacrifica o seu casamento. sacrifican su E matrimonio acha que ela é bem sucedida porque ela está sendo alguma coisa na sociedade. y piensa que ella es exitosa porque está haciendo algo en la Vocês sociedad. estão percebendo? ¿Ustedes se dan cuenta? Então, para a gente terminar esse assunto, Entonces, para nosotros terminar este asunto, nós estamos vivendo um período de crise mundial. estamos viviendo un periodo de crisis mundial E a gente deveria desejar muito mais aprender as lições que temos que aprender y deberíamos desear aprender mucho más las lecciones que necesitamos aprender, do que sair dessa crise da Covid. más que salir de esta crisis que tenemos A por el Covid é uma COVID. praga, é uma peste. El COVID es una plaga, es Não una podemos dizer que peste. Deus é o culpado disso, porque de maneira nenhuma Ele é. No podemos decir que Dios es el culpable de esto porque de ninguna manera lo es. Mas é uma permissão de Deus. Mas Dios permite esto E é um cumprimento das profecias. y es un cumplimiento de las profecías. Agora, se a gente não aprende o que tem que aprender, Ahora, si nosotros no aprendemos lo que tenemos que e aprender se não entender que a rebelião e o pecado é muito pior do que o Covid, y si no entendemos que la rebelión y el pecado es mucho peor que el COVID, certamente teremos outro juízo sobre as nossas vidas. ciertamente tendremos otros juicios en nuestra vida. Voltando ao título do livro de Martin Lloyd-Jones, Volviendo al libro de Martin Lloyd-Jones, somos uma nação sob a ira de Deus. somos una nación bajo la ira de Dios. Como aplacar a ira de Deus ¿Cómo aplacar la ira de Dios sobre uma nação em rebeldia? sobre una nación que es Em rebelde? primeiro lugar, arrependimento, En primer lugar, arrepentimiento, confissão de pecado, confesión de pecados, abandono do pecado, abandono de pecado, volta para a família, un regreso a la familia, volta para a fidelidade conjugal. un regreso a la fidelidad Siga matrimonial. a palavra de Deus Busque y siga la palabra de Dios e a gente possa honrar Ele em todas as coisas. y nosotros podamos honrar a Dios en todas Eu las espero ter cosas. ajudado vocês de alguma maneira Yo espero haber ayudado de alguna manera, a gente pelo menos refletir sobre a crise do nosso tempo. por lo menos para que nosotros podamos reflexionar sobre la crisis de nuestros Se días. você quiser ouvir as mensagens sobre a importância da mulher na obra de Deus, Si usted quiere oír los mensajes de la importancia de la obra de Dios nossa con la amiga mujer, Mônica pode indicar o link depois. nuestra amiga Mónica puede indicar los links Temos después. canal chamado no YouTube chamado No Senhor, Tenemos un canal en YouTube llamado Nu Señor e ali temos acho que 13 mensagens sobre isso. y allí tenemos un mensaje, tenemos creo que 13 mensajes sobre E esto vários testemunhos de mulheres falando da biografias de mulheres importantes na história da igreja. y varios testimonios de mujeres hablando de la biografía de mujeres en la historia Quero de la terminar iglesia. encorajando você a olhar para o céu nesses dias. Quiero animarla a usted a mirar al cielo en estos días. Ame seu esposo, ame seus filhos. Ame a su esposo, ame a sus hijos, Abrace sua família abrace su familia e volte-se para Deus. y vuélvase a Deus Dios. abençoe vocês. Dios los bendiga a ustedes. Amén. Bueno, no hay palabras para definir lo que Dios está haciendo, hermano. Hermano Gerson y hermano Pablo, gracias porque aunque el tiempo es breve, sé que muchos corazones fueron tocados en este momento. Yo le doy la gloria al Señor porque estos micrófonos permiten ese propósito. Radio Noches de Esperanza tuvo un sentir muy grande a mirar a las familias y sobre todo mover el corazón de las mujeres. Estamos hablando con un grupo de mujeres en este momento en la noche y algunas me decían, pero es que yo no hago nada en la casa. Y es lo que dice el hermano Gerson. ¿Por qué? Porque muchos le dicen, usted solamente está para cocinar y creen que es malo. Yo le decía, estás amando a tu familia, estás amando y cuidando a tu esposo y a tus hijos. Y eso es lo más precioso, eso es un regalo precioso que tenemos. Así que todos los que están conectados, el hermano Gerson nos compartió un enlace, una página. Sí. Y agradezco si el hermano Pablo también nos cuenta en Tesoros Cristianos dónde pueden buscar más. Espero colocarlos de pronto en el chat, pero enunciar dónde, hermano Gerson, si desean escuchar más prédicas de ustedes, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Excúseme si le hago repetir. Claro. Tem um canal no YouTube chamado No Senhor. Ah, ya lo están compartiendo en el chat. Muchas gracias, hermana Jessica. Ya la compartió. Muy diligente su hija. Filhote, minha filha. Dice, ella es mi hija. Muchísimas gracias por este momento, por este espacio. En realidad ese es el propósito y yo creo que el COVID, la pandemia, permite que nos detuviéramos y miráramos lo importante y es volver a casa, volver al Señor.
volver a amarnos como esposos, volver a amarnos y cuidar a nuestros hijos y saber que tenemos un rol muy importante. Los demás son temporales, son momentáneos, pero nadie me quita a mí el privilegio de haber llevado durante meses a mi bebé, verlo nacer, verlo crecer y sobre todo mirar que sean esas futuras generaciones para el Señor. Y esa es una labor súper grande y preciosa. Así que espero que todos hayan disfrutado estos momentos de conexión, este tiempo tan valioso que estuvimos compartiendo aquí todos. Están compartiendo en el chat donde pueden consultar más información, pero básicamente es invitarles a volver la mirada a Cristo. Como decía el hermano Gerson, a buscar a Dios. Y no importa, había otra mujer que me decía ayer, me he equivocado tanto, he errado tanto con mi hija. Yo le decía, pero puedes empezar hoy a corregirlo, buscando a Dios y recibiendo el perdón y la gracia del Señor y dando ese perdón a tus hijos también. Así que no hay tiempo que perder. En realidad en este momento la invitación es, volvamos a casa y volvamos a la familia. Muchísimas gracias, hermano Pablo, hermano Gerson, gracias por estos minutos, son muy valiosos y yo quisiera cerrar con una oración, no sé si el hermano Gerson me permite, para despedir a la audiencia, decirles que esto es Radio Noches de Esperanza y que el propósito es tocar esos corazones y que muchos más volvamos al Señor de manera genuina y que valoremos y amemos el rol que tenemos como madres, como esposos y también como hijos. Hermano Gerson, gracias. Amém. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, Senhor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor, Privilégio tão grande de escutar a tua palavra. el privilegio tan grande de escuchar tu palabra. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver de fato como o Senhor vê. Para que el Señor abra nuestros ojos para ver de hecho como el Señor ve las Nos dá cosas. graça para voltar para tudo aquilo que é essencial para ti. Y nos dé gracia para volver a aquello que es importante para Que o ti. Senhor nos perdoe dos nossos pecados e nossos equívocos. Señor, perdona nuestros pecados y equivocaciones. Ajuda a converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Y ayúdanos a convertir nuestros corazones a nuestros hijos y el de ellos a nosotros. Ajuda-nos a valorizar o que o Senhor valoriza. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú le das valor. Para a tua glória em nome de Jesus. Para tu gloria, en el nombre de Também Jesús. abençoamos esse programa. También bendice este programa, Que continue frutificando. que continúe dando mucho fruto. Prospere e abre muitas portas. Prospéralo y abre muchas Que o puertas. Espírito toque muitas vidas que nos escutaram hoje. Que tu espíritu toque muchas vidas que nos Em escucharon nome de hoy. Jesus Cristo. Amém. En el nombre Amén. de Jesucristo, amén.